abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia, por favor. Toma, meu irmão. Você pode pegar aqui, irmão, quando você chegar. Tá bom? Pegue a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, o texto que nós estamos abordando, que fala sobre muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? Mateus capítulo de número 22, vamos ler apenas os versos 11 ao 14, não vamos narrar a história da bodas, a parábola das bodas, né? Um casamento, a palavra bodas quer dizer casamento, nós não vamos narrar, nós vamos só ler esses 4 versículos, 11, 12, 13 e 14, diz assim: parece que meus óculos para ler essa palavra aqui está difícil, hein? Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, fez o convite, vieram, mas o rei foi observar quem veio. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste? Como era essa festa? O dono da festa, ele oferecia roupa, era uma festa de casamento, não podia entrar de qualquer jeito, né? Então era oferecida uma roupa de gala, que chama-se veste nupcial, que o dono oferecia, só que esse aqui entrou sem a veste, ele entrou com a roupa dele, com a capacidade dele, com a vontade dele, do jeito dele, né? Tem gente que diz, é do meu jeito, está na Bíblia, mas é do meu jeito. Então é esse homem aqui. E no versículo 12 ele diz: perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial, sem estar apropriado para a festa? E ele não teve palavra, ele diz que ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez assumo esse quadro, esse papel no corpo, que é o teu corpo, como um semeador, e as minhas mãos estão cheias de sementes. Poderia eu estar com as minhas mãos cheias de pedras para atirar nas pessoas que erraram, que transgrediram, que fizeram bobagem de terça para quinta, mas eu não vim aqui para atirar pedras, eu vim aqui para lançar semente nos corações, que são as terras boa, que é o coração daqueles que são escolhidos pelo Senhor para a salvação, os chamados predestinados, ovelhas de Cristo, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida e ninguém poderá apagar. Deus usa a minha vida para falar aqui dentro e para falar às centenas lá fora que sempre nos acompanham pelas rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, e por aonde chegar esta palavra. Use a tua unção poderosa nesta hora, em o nome de Jesus. E a igreja de Jesus cristã, diga amém, dá um glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Nós estamos abordando, desde terça-feira passada, as evidências práticas e frutos visíveis, segundo o pensamento de Paulo, de Pedro, de João e de Jesus. Existem marcas que confirmam não só o chamado, mas confirmam o chamado de alguém e a eleição para a vida eterna. Eu disse aqui, já pregamos sobre isso nos cultos atrás, que Deus chamou Judas,
mas não escolheu ele para... Deus chamou Saul, mas não escolheu Saul para salvação. Deus chamou Herodes, Deus chamou os faraós, alguns faraós, mas não escolheu eles para salvação. Deus chamou o jovem rico, mas não escolheu ele para salvação. Então você já pôde entender que não adianta ser só chamado, tem que ser chamado e escolhido. Então não adianta a pessoa ficar olhando o talento do outro. Aquela pessoa tem um talento incrível, claro. Em Mateus diz que expulsa demônio, cura enfermo, fala em língua, profetiza. O que é isso? Não é talento? Mas a resposta no final, nunca os conheci. Então, vamos ver as evidências práticas. Nós, na terça-feira passada, nós falamos sobre uma palavra do apóstolo Paulo, lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, do versos 3 ao 10, não vamos lá. Foi uma mensagem muito maravilhosa. Quem esteve e quem nos acompanhou, nós tivemos um bom retorno de pessoas que entraram em contato, dizendo: que palavra, tocou o meu coração, mexeu com a minha vida, e agora eu entendo que não é ser só chamado, tem que ser escolhido, e os escolhidos que são chamados têm evidências práticas, têm frutos visíveis. Então, vamos lá. Nós falamos que Paulo diz que sabe da eleição dos irmãos, porque o evangelho não chegou a eles apenas em palavra, mas em poder e em plena convicção. Paulo disse que a palavra que ele pregava era tão poderosa que ela mudava a vida. E você que acompanhou comigo na terça-feira, você viu a igreja de Tessalonicenses, ao ponto que Paulo chegou a dizer: eu não posso acrescentar mais nada na vida de vocês, que vocês são o quê? Não estavam aqui, né? São o quê? Que Paulo falou que eles eram o quê? Meu Deus! O que Paulo falou que aquela igreja de Tessalonicenses era, irmão? Fala aí, Cláudio. Modelo! Meu Deus! Eu pensei que era eu que estava velho, né? Mas vocês também estão todos velhos. Então, modelo. Ele falou que eles são modelos para as igrejas da Macedônia, da Acaia. Você lembra agora? Então, a mensagem da pregação do Paulo era poderosa, que transformava pessoas em modelo, graças a Deus. Então vamos lá, vamos passar para o ponto 2, esse foi o ponto 1, evidências práticas, frutos visíveis, o testemunho do Espírito Santo. Alguém que é só chamado e não é escolhido, não terá o testemunho do Espírito Santo. Qual é o testemunho do Espírito Santo? A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos o que de Deus? Filhos de Deus. Se você sente um desejo genuíno de buscar a Deus, buscar o reino de Deus, orar e chamar Deus de papai, isso é um indício que vocês não são só chamados, vocês são chamados e escolhidos. Lá em Romanos capítulo 8, verso 16, tem que interagir com o apóstolo Paulo, né? Romanos 8, 16, capítulo de número 8, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: o próprio Espírito, olha aquilo que eu acabei de ler, né? Tem que haver evidências, não esqueça essa palavra, evidências, frutos visíveis, evidências e frutos visíveis. Não adianta meras palavras. Depois que aprenderam as palavras, sou eleito, sou predestinado, sou salvo, para muito, e eu sei que são meras palavras, porque você não vê os frutos visíveis, você não vê
o Espírito testificando no coração daquela pessoa que realmente ela é um filho de Deus. Então, um filho sempre tem a tendência de honrar, né, o seu pai, né? Deveria ser assim. Romanos 8,16, ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, afirma que o Espírito testifica. O que é testificar? Acho que eu pesquisou aí, vê se não tem irmã. Eu acho que pesquisou. Se não pesquisou, eu vou dizer aqui. Testifica, quer dizer, confirma. O Espírito do Senhor confirma, assegura. Olha lá, vamos lá. Tem ali algumas coisas ali. Testificar significa, o Espírito do Senhor faz o quê? Dá testemunho. O Espírito do Senhor em nosso espírito confirma a verdade sobre Deus, Jesus Cristo e o Evangelho com base em experiência pessoal, conhecimento direto e fé. Esse aqui é o quê? O quê? Testemunho de testemunhar, comprovar e atestar. Então, testificar quer dizer testemunhar, comprovar e atestar. Então, há uma manifestação interna em cada um. Então, eu não posso sentir esse testificar que você é. Quem tem que sentir que você é, quem é? É você. É o de Deus no teu espírito que testifica: eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. Então, se eu não sou filho do diabo, eu não vou imitar o diabo. Qual é a expressão do diabo? Mentira, pecado, engano. Então, quando você lê isto, você entende que não é meras palavras, tem que haver evidências práticas e frutos visíveis. Diga assim: evidências práticas e frutos visíveis. Olha o irmão, diga: evidências práticas e frutos visíveis. Então, frutos visíveis, nós já falamos sobre a igreja lá dos Tessalonicenses, e aqui também é uma confirmação, né? Romanos 8,16, e o Espírito de Deus, o próprio Espírito testifica, ou seja, ele dá testemunho, ele testemunha. Essa palavra testifica quer dizer oferecer testemunho, comprovar. O Espírito de Deus comprova a veracidade, vocês são de Deus. Isto não é da carne, é algo interno. Não é uma mudança na calça, no cabelo, no bigode, mas é algo que acontece dentro, que afeta o mundo do lado de fora. Porque não adianta você fazer por fora e por dentro, como Jesus falou: por fora vocês estão como um sepulcro, pintadinho de branco, mas por dentro vocês estão cheios de ossos podres. Então Jesus, ele é o único que consegue ver nós internamente. Como é que ele está nos vendo internamente? Então vamos lá. Terceiro ponto: a obediência e a veste nupcial. Mateus 22, 11. Como lemos lá, né? Mateus 22, 11. Como vimos na parábola, o escolhido é aquele que está devidamente trajado. Quando você falar que veste nupcial, isso aqui é uma metáfora. Ele não está tratando de roupa, ele está tratando de caráter, de conduta. Porque quando ele foi escolher Davi, ele falou: não olhe a aparência, não veja a aparência do menino. Se você for escolher o rei pela aparência, você não vai escolher, viu? Tanto o próprio pai de Davi, o Jessé, nem pôs Davi no meio, porque Davi não tinha aparência. Ou seja, pelo lado de fora, Davi não era nada. Olhando os outros, olhando para ele,
mas lá dentro ele era o ungido que Deus tinha escolhido. Então, os nossos olhos veem muita coisa por fora, e nós nos impressionamos com as coisas que os nossos olhos veem nas pessoas. Que talento, que homem, que mulher, como fala, como tem gente que vai atrás dessa pessoa, meu Deus, e Deus não está nem olhando para isso. Às vezes essa pessoa que consegue juntar milhares e milhares de pessoas, quando Deus olha dentro dela, só tem ossos podres, só tem ossos podres, não tem vida. Então, como vimos na parábola do escolhido, é aquele que está devidamente trajado. Na prática, isto significa, esse traje é uma vida de santidade. Irmão, não é fácil para você obedecer a palavra, não é fácil para você e também não é fácil para mim. Todos nós temos que lutar, todos nós temos que dia a dia fazer morrer e seguir a Ele. Então não é uma coisa que você faz hoje, agora só daqui a 10 anos, não, é dia a dia. Isso significa viver uma vida com traje. Ele estava ali dentro daquela festa, mas ele não havia sido regenerado pelo Senhor, ele não era do Senhor, ele estava naquela festa, no meio de todo mundo. Não é que seja uma pessoa ali, está mostrando que no meio dos salvos, existe gente que está por estar, porque não quer ir para macumba, não quer ir, sabe, não quer ficar sem ir para lugar nenhum, não quer ir para o catolicismo, não quer ir para o budismo, né? Graças a Deus que tem gente que já está escolhendo já logo o seu caminho, porque já estamos chegando no final, as pessoas já estão se manifestando quem elas são, quem é os seus deuses. Então isso é muito bom, porque você não vai gastar tempo, você não vai se chatear, você não vai, sabe, se envelhecer por causa dessas pessoas, porque elas já se mostraram quem são. Elas estão na festa, numa boda, mas elas estão sem as vestes. Que vestes são essas? Viver em santidade. Quem é escolhido sente, escute isso, irmão, quem é escolhido sente desconforto com o pecado e busca viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Quem é escolhido não é quem é chamado vive de qualquer jeito, mas quem é chamado e é escolhido, ele se sente desconfortável quando ele diz uma palavra e ele faz outra coisa. Quando ele se compromete com alguém, ou com Deus, ou com a palavra, ou com, sei lá, com qualquer coisa, e ele se comporta de outra maneira, ele se sente desconfortável, o eleito de Deus. Mas o escolhido, o chamado, não. Chamado fala, mais uma mentira, que Deus não me matou. Claro que Deus não vai me matar. A Bíblia diz em Provérbios, que Deus preparou todas as coisas para um devido fim, até o ímpio para o dia do mal. Então Deus não está preocupado em matar ímpio agora. Tem um dia que Ele vai recolher todas as palhas e vai jogar no fogo, irmão, e o trigo Ele vai colocar no celeiro. Celeiro é o céu, e a palha será queimada, o fogo que não se apaga. É isto que a gente está falando nestes tempos. Então, quem é escolhido sente desconforto com o pecado, busca viver de acordo. Quem é escolhido não sente prazer em ficar mentindo, contando lorota, contando historinha, participando de mesas escarnecedoras, de pessoas que mentem, e você ajudando a mentir. Eu sinto desconforto, eu erro, irmão. Você está pensando que eu não erro? Como eu e o meu espelho sabem como eu me lamento? Como eu e o meu espelho sabem, quando eu olho para mim, eu digo, por que você fez isso? Por que você falou isso? Você não sente desconforto? Eu estou totalmente desconfortado. Mas quem só é chamado, não sente desconforto. É mais um, sabe? É mais uma porcaria na vida, é mais uma, é o lixo acumulado. Então vamos lá, para mais uma evidência prática e fruto visíveis. Vamos lá. Lá em 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 de João, capítulo de número
2, 1 de João, capítulo 2, versos do número 3 ao verso 6. Diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, vou lá de novo, hein? Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, você está entendendo? João está falando, nós sabemos que nós temos conhecido. Esse João aqui é o mesmo que escreveu o livro de João. Esse, carta 1, carta 2, carta 3 de João, é ele que escreveu o livro de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que escreveu o Apocalipse também. Então ele está dizendo aqui, sabemos que o temos conhecido, por isto, o que é que nós fazemos? Guardamos, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Então, quando eu guardo as ordens de Jesus, as doutrinas de Cristo, eu estou dizendo, eu o conheço. Ele não é um conto de fada, ele não é um dinossauro na pré-histórica que deixou de existir. Ele não é uma sereia, ele não é um duende, sabe? Ele não é uma fábula, ele é real. Ele é o Deus encarnado que esteve conosco. João está falando isso. Então, por isso, o que eu faço? Eu guardo os seus mandamentos. Versos 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não o guarda os seus mandamentos, o que ele é? É mentiroso. E nele não está a verdade. Isso se chama evidências. Isso se chama evidências práticas e frutos visíveis. Evidências práticas. Quais são os frutos visíveis aqui? E nós guardamos a sua palavra. Versos 4. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Olha aqui, uma coisa é você ser chamado para fazer alguma coisa para o reino, outra coisa é você ser chamado e escolhido para a salvação. Tem muita gente que vai fazer muita coisa para o reino, e naquele dia vai ser tocado da presença do Senhor. Então, como é que eu vou saber, pastor? Você tem sido exemplo, modelo, o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que você é dele, que você é filho. Então essas são as evidências. A evidência não é você ficar quicando pelas igrejas, falando em língua, eis que sou Deus, e pulando, e sabe, rolando e babando, e cai no chão, joga paninho em cima, e sopra, e cai, e sopra, e cai. Isso se chama, desculpe irmão, frescura de crianças. Isso se chama carne, isso se chama, é igual maquiagem, maquiagem cara velha. Sabe, faz uma maquiagem na cara velha, fica linda, mas quando a maquiagem cai, você vê a cara velha, a cara está ali, é velha. Então, as pessoas vivem nesses cultos, nessas brincadeiras de crianças, rodando, pulando, caindo, é tipo uma maquiagem, sabe, para esconder o que tem dentro. Sabe o que tem dentro? Nada. Então, já que Deus não vê nada dentro de mim, então o povo que me cerca tem que ver alguma coisa em mim. Então vê o que? Macaquice. Vê uma espiritualidade que não é espiritual, é carne pura, são manifestações carnais só para ser notado. São fariseus. Tudo que se faz para ser notado é fariseu. Tem nada a ver com salvação. Então você viu aqui no versos que nós estamos, 5, né? Vamos para o 6. Aquele que diz que
permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. E como é que Jesus andou? Ele andou em amor. Paulo falou, andemos em amor. Então, o que Jesus veio fazer, viver o amor, andar em amor, então, essa é evidências práticas, que você não é apenas um chamado, você é um chamado, mas você é um escolhido. Você não só pensa em você, você pensa no próximo. Então, o amor, né? Falamos, o amor aos irmãos. João enfatiza que a marca de quem passou da morte para a vida, ou seja, quem é escolhido, os escolhidos, ele tem um amor prático pelo próximo, pela igreja, pelo próximo. Então, o amor não adianta você ficar falando eu amo, 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 te amo, te amo, te amo, te amo, e você não vê nada, você só escuta palavras. A igreja tem que parar com esse negócio só de palavras, irmãos. A igreja tem que viver mais do que falar. As palavras deveriam ser a última coisa que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos mostrar Deus ao mundo, não com as nossas palavras, mas com a nossa vida. Essa é a evidência de um salvo. Um salvo não precisa ficar martelando Bíblia, falando, brigando, não precisa. A palavra não é para brigar, você expõe a verdade. Agora, quem faz a obra da transformação é o Espírito Santo. Não tem guerra de Bíblia, vamos dar biblada um no outro. Não tem guerra. Se o Espírito não testifica, se o Espírito não muda, não vai ser ninguém que vai mudar. O que as igrejas fazem? Faz cirandas, faz campanhas, jejum, monte, unção, campanha, lenço ungido, pedaço de pão. O irmão levando no morro lá, levando 5 sacos de pão, cada saco tinha uns 20 pães, orando pelos pães para entregar os pães para os irmãos. Quem é o pão da vida, irmão? Jesus. A igreja entrega pedaço de pão, simbolizando, nós não precisamos de pedaço de pão, nós já temos o pão da vida, que desceu do céu. Oh, glória a Deus, glória a Deus, diga glória a Deus, igreja. Então aqui em 1 de João 3, 11, estou falando de evidências práticas e frutos visíveis. 1 de João 3, 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Qual é a mensagem, irmão? Que nós nos odiemos, que nós, tem a raiva do outro, porque o outro fez isso, falou aquilo. Irmão, as pessoas falam que elas só podem dar o que elas têm. De uma árvore boa sai frutos bons, de uma árvore má sai frutos maus, e você vai se deparar tanto com as árvores boas, quanto com as árvores más. E você vai ouvir das árvores más, e é fruto mau, e da árvore boa, fruto bom. Você vai fazer o quê? O que Jesus falou, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, e é esta, qual é? Que nos amemos uns aos outros. Agora, 12, isto aqui são evidências falsas, olha lá, não segundo Caim, que era do maligno. Então você sabia que tem gente que te ama igual Caim? Então você tem que prestar atenção, quem te ama de verdade. Quem te ama de verdade não te bajula. Quem te ama de verdade não fala que você está certo em tudo. Quem te ama de verdade te confronta. Quem te ama de verdade te diz, você tem que parar com isto. Porque as pessoas acham que quem nos ama de verdade são aquelas que puxam nosso saco. A pior coisa que tem é puxa-saco, irmão. Puxa-saco, ele vai puxar o saco, vai puxar até o saco arrebentar. E quando o saco arrebenta, não tem mais nada para puxar. Aí vai fazer o quê? Eu estou falando saco, tá, irmão? Saco. Não segundo Caim. Então, que nos amemos aos outros, mas ele está falando, não é o amor segundo Caim. Qual era o amor segundo Caim?
Ele não tinha amor nenhum. Como que alguém dá uma pedrada na cabeça do seu próprio irmão por causa do ciúme? Então esse cara nunca teve amor nenhum, o amor de Deus nem passou perto de Caim. Então por isso que João está falando, não segundo Caim, que era de quem? Então você vê, ele foi escolhido para ser um filho, foi para ser filho, não de Deus, mas lá do seu pai lá, Adão e Eva, né? Nasceu Caim, nasceu Abel, olha lá. Ele falou, não, você não tem que amar igual Caim, porque Caim, o amor do Caim é maligno. Ele era do maligno, tudo que tem nele é do maligno. Às vezes gente do maligno finge não ser do maligno. Como é que se finge? Falando o que você quer ouvir. Toda pessoa do maligno, ela tem uma pregação para o povo bater palma o tempo todo e falar aleluia, que bom que eu vim. Eu gosto de mensagem quando o povo sai daqui falando, por que eu vim? Meu Deus do céu, não podia ouvir isso, e agora? Depois que eu ouvi a verdade, o que eu tenho que fazer? Me render a ela. Essa é a posição de quem o Espírito testifica. A verdade chega e eu me rendo à verdade. A verdade é Jesus, o caminho é Jesus, a luz é Jesus, Ele é todo. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. Por que assassinou? Porque as suas obras, então a árvore má produz frutos maus. Então, se ele era do maligno, quais são as obras dele? Má. Mesmo que pareça ser boa, você fica impressionado com a aparência, não olhe a aparência, não fique aí impressionado com a aparência, irmão. Veja se há evidências práticas e frutos visíveis. Aí você pode dizer, esse é meu irmão, essa é minha irmã de verdade, porque as suas obras são más, e a do seu irmão é o que? Justa. 13, né? Irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então se você diz aí, que eu não gosto de um irmão aí, olha, eu estou com um problema com aquele irmão, não gosto dele, você infelizmente, vou lhe dizer, Jesus está longe do seu coração. Você pode estar ouvindo bastante sobre ele, só que ele ainda não, sabe, é igual aquele trator, aquele furador, né, aquele que faz o buraco para passar o metrô, né, quando ele bate lá no... Tem gente assim, bateu ali e não consegue perfurar, não consegue, tem um bloqueio, não libera, porque foi ferido, porque foi machucado, porque irmão, se eu for agarrar nos meus porquês, eu vou ficar deprimido, porque eu tive uma vida de criança ruim, uma vida de adolescência pior, uma vida depois da adolescência terrível, depois que entrei para o reino de Deus, traição, abandono, sabe, palavra de morte, pessoas denegrindo a minha imagem, tentando destruir a palavra. Não é destruir a mim, eu já estou destruído, irmão. Eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim, então eu já estou destruído. Ninguém pode destruir aquele que Jesus já destruiu. Jesus destruiu a minha vida para construir a dele na minha vida. É assim que é o cristianismo, o poder da palavra faz na vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Versos 15, né? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Não precisa matar o irmão para ser assassino. Basta ter o quê? Ódio. Então, isto são evidências que essa pessoa está no meio da congregação, mas ela é só chamada. Ela não é escolhida. Mas não consigo. Então você é igual Caim. Se você não consegue, você é igual Caim. Você é do maligno, vai fazer o quê? Nada. Deus não vai trabalhar com quem é. Ele não tentou recuperar Caim. Ele falou, eu não quero você e não quero a tua oferta. Não foi assim que ele falou? Não quero você, Caim, nem a tua oferta. Não quero. Porque tudo que vem de você, vem da onde? Do maligno.
é com segundas intenções. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Está vendo? É chamado, está no meio, está fazendo alguma coisa, mas não tem vida permanente em si. Versos 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí, pastor, só fala que não dá a vida por ninguém. Aí, ó, João está falando da vida. Agora você vai entender o que ele está falando. Que você se agarrar nisso aqui, você não entendeu nada. Olha o que é dar a vida pelos irmãos. 17. É isso ali, ó. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e via seu irmão padecer necessidade, isto que é dar a vida pelos irmãos. Não é você falar, oh, vai morrer, mata eu. Ninguém faz isso. Ele está falando isto aqui, ó. Aquele que possuir recurso deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A irmã chega, queimou meu chuveiro, quebrou meu chuveiro. Gente, um chuveiro, quanto custa? 60 reais, 70 reais, 50 reais. Você sabe dessa notícia? E você, oh, vamos orar, irmão, vamos orar para ver se nasce um chuveiro lá. Vamos orar, ver se um anjo vem com um chuveiro elétrico lá do paraíso e te dá a você. Então a pessoa possui o recurso, graças a Deus, que a gente está sempre ajudando pessoas, sempre Deus nos dá recursos para fazer isso, graças a Deus, para ajudar, né? Porque isto é igreja, a igreja é assim. E fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, isso se chama evidência de salvo. Porque a gente pode estar dentro de um lugar, vivendo como um chamado, fazendo coisa de chamado. Eu sou chamado para tocar, eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para fazer isso, fazer aquilo, ficar na porta. Mas, e as evidências práticas? Isso não são evidências. Trabalhar não é evidência somente. E nossa vida? Por que nós fazemos? Por que você faz? Por que você senta aí e faz isso aí? Por quê? Para quê? É para ser salvo? Ou porque você ama o reino, quer ver a palavra chegar nas outras pessoas, ou você está aí só para mostrar que você sabe fazer tudo, joga nas 4 linhas, joga nas 11 pontas, né, do campo. A gente tem que ter um porquê. Por que você prega, pastor? Eu prego porque um dia pregaram para mim e me ajudaram a me arrancar das trevas. Por isso que eu prego, que eu sei que a mensagem da cruz, ela tem poder de arrancar as pessoas das trevas e levar para a luz. Por isso que eu prego. Não prego para ser reconhecido, que nem o irmão falou, eu fiz você ser reconhecido. Oi! Reconhecido é Jesus. Eu quero, faço igual João Batista, que eu suma e ele apareça. Amém? Então vamos lá. Ponto 5. A perseverança nas provações. Os escolhidos podem até cair, porque lá em Provérbios 24:16, diz assim, põe lá, irmã, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Salmo 145, 14. Salmo 145, 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Então quer dizer o quê? Os escolhidos não deveriam cair, mas às vezes em quando caem. Mas eles não desistem, eles permanecem fiéis, mesmo em tempos difíceis. Esses são os escolhidos. Enquanto muitos que foram apenas chamados, abandonam a fé quando surgem perseguições ou distrações do mundo. As pessoas ficam distraídas com o mundo. O irmão se meteu aí com
seita oriental, com Kung Fu, com estrelinha, jogar faca, sabe, pula para cá e fica assim, com aquele cordão de bem e o mal, viu? Aquela carinha branca, carinha preta, assim, quem já viu? Então, um círculo de bem e o mal, tudo de seita oriental, budismo, ou seja, virou ninja. Então são distrações, abandonam a fé quando surge a perseguição, e as distrações do mundo, isso são distrações, eu tenho que distrair a minha mente, então eu vou jogar flecha, sabe, eu vou vestir de índio, sabe, lá em Mateus 24, 13, finalizando, hein, Mateus 24, 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não vem com esse negócio, sabe, eu frequentei a igreja, sabe, eu dei muito dinheiro para a igreja, deu nada, né? Quem fala que deu muito dinheiro não dá nada, é pão duro toda a vida. Então dei muito dinheiro para a igreja, agora eu estou em outra, vai acontecer, está aqui, 24, 13, né? 24, 13, vamos lá, aqui no 11, 24, 11 ao 14, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade. O que é multiplicar a iniquidade? O que existe hoje de tropeço para a gente cair, irmão, é demais. O que existe hoje não existia no tempo de Salomão, nem no tempo do apóstolo Paulo. Não tinha televisão, não tinha internet, cara, não tinha culto online para os caras ficarem em casa, os caras andavam dias para ir numa congregação, os caras ficavam procurando lugar de oração. A igreja foge dos lugares de oração. A igreja do passado, ele buscava, não podia ver um lugar sossegado, vamos aqui, um lugar de oração, tem gente orando, vamos orar aqui, é na praia, sabe, vamos orar, ali tem um grupo de oração. Então está aqui, versos 12, e por se multiplicar a iniquidade, pecado, iniquidade é pecado, o amor se esfriará de quem? Quase, é o que você está vendo. Não vou falar desânimo não, irmão, que eu também fico desanimado, irmão. Paulo ficou desanimado, quem sabe que Paulo ficou desanimado? Paulo ficou desanimado, o apóstolo, o cara que viu Jesus, o cara que foi arrebatado ao paraíso, ficou desanimado. Imagine eu, irmão, que eu sou vivo pela palavra que está aqui escrito. Eu não vi Jesus, eu não fui lá em cima, eu não vejo, sabe, quase nada. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Então, quando ele disse, vai se multiplicar, as pessoas vão querer o pecado, vão querer a carne, vão querer fazer a vontade da carne, dos seus pensamentos. Ele diz, vai se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Então, se esfria o amor, não sou eu que estou falando, quem está falando é Jesus, olha lá. Aquele que, porém, perseverar até o fim. Quem vai perseverar? Os chamados ou os escolhidos chamados? Ou só os chamados? O chamado não vai perseverar. A primeira distração, aí veio o carnaval, meu Deus do céu, foi embora um bocado. Não estou falando aqui das igrejas, foram embora um bocado. Você olha pelas botecos, os caras, tu via com Bíblia na mão, tu vê lá no boteco, já enchendo a cara, aproveitou o carnaval e isto é o sinal dos finais dos tempos, e nós temos que dar glórias a Deus. É triste você ver pessoas se encapotar na fé e voltar para o porco, voltar para a lama, né? Lá para a lama, e o cão voltar para o vômito. Não está escrito isso, irmão? Está escrito ou não está escrito? A porca lavada voltou para o lamaçal e o porco voltou
para o seu vômito, o cão voltou para o vômito. Então ele não diz, a ovelha voltou para se misturar com a porca, ou voltou para se misturar com o cão. Não, ele fala, o cão volta para o vômito, cadê? Podia botar lá. E a porca volta para o lamaçal. Então é assim. Então não é a ovelha que vai, mas como pode? Quem vai perseverar é só as ovelhas. Só as ovelhas. A eleição é confirmada pela transformação. Como é que eu sei que eu sou eleito? O Evangelho mudou a minha vida. O Evangelho mudou a minha vida. Comprovou a tua eleição. Se a sua vida hoje é diferente de quando você apenas ouviu falar de Deus, se não há em você um desejo de santidade, de amar, esses são os frutos que o apóstolo Pedro chama de confirmar a vossa eleição. A nossa eleição tem que ser confirmada. 2 de Pedro 1, terminamos. 2 de Pedro 1, capítulo 1, versos 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação. Vocação é chamado, mas não é só chamado que ele fala, confirmar a vossa vocação e vossa eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis, quando? Em tempo nenhum. Olha, há possibilidade da gente ficar firme até o dia da vinda do nosso Senhor. Como que eu faço? Confirme a tua eleição. Como é que eu confirmo? Ama, perdoa, tenha fruto de arrependimento, que essa árvore dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus falou, a árvore tem que dar fruto, e o fruto tem que permanecer, não é dar fruto em 100 anos, em 20 anos atrás, irmão, já acabou, é hoje, agora. Eu era ativo, e agora? Ficou inativo? Não pode. Então, terminamos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e a eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo? O que ele está falando aqui, pastor? Confirma a vossa vocação e a vossa eleição. Não só sou chamado, eu faço tudo, pastor. Eu conheço. Já chegou gente aqui, irmão, fazendo tudo e 3 meses depois vazou. Então não faça tudo, faça aquilo que você foi chamado, porque você é um eleito de Deus, você é um escolhido para viver lá com Ele. Amém? Assim seja, assim disse a palavra do nosso Mestre Jesus Cristo.